Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou explicar pra vocês a diferença entre pão e tapioca. Eu vou ajudar você a escolher o melhor pra ti e saber o porquê tu tá escolhendo aquela opção. Porque é uma dúvida que a gente tem muito por aí, tem um mito muito grande por aí nesse mundo saudável de qual que é o melhor. Muitos dizem que é o pão e muitos dizem que é a tapioca. Vem comigo até o final do vídeo para vocês tirarem suas próprias conclusões desse assunto e também para vocês saberem um pouquinho mais. E se vocês já estão gostando do vídeo, querem saber mais dicas de nutrição, já se inscreve aqui no canal, dá um like e compartilha esse vídeo com as amigas que têm a mesma dúvida que vocês. Aqui vou colocar uma tabelinha para vocês começarem a ver um pouquinho da diferença entre o pão e a tapioca. Eles são bem semelhantes em termos de calorias, né, do valor calórico deles e de carboidratos também. Mas em restante de proteínas, gorduras, sódios e fibras, eles são diferentes. A tapioca não tem nada, quase nada na verdade, e o pão tem todas essas outras coisas também. Mas para tudo, primeiro eu quero te explicar duas coisinhas. Primeiro, a gente não deve pensar primeiramente em só calorias. Um produto não tem só calorias, eles têm muitos outros nutrientes, macro e micronutrientes que são importantes também. A gente tem que pensar no alimento num todo, né? Na qualidade daquele alimento num todo, não só nas calorias daquele alimento. E em segundo lugar, a gente tem também a questão do pão, né? Que pão vai ser essa comparação que a gente vai usar? Vai ser um pão 100% integral? Vai ser um pão integral, aqueles que tem um pouco de farinha, um pouco de farinha branca e um pouquinho de farinha integral? Vai ser um pão branco? Vai ser um pão cheio de sementes? Vai ser um pão francês? Então, a gente sempre tem que ver essa comparação com quem que a gente vai comparar. Porque vão ter resultados diferentes e vão ter respostas diferentes também. E é claro que é sempre preferível a gente ver um pão realmente integral, né? Um pão 100% integral com sementes, porque aquilo vai ter bem mais fibras e vai nos deixar a gente saciados por bastante tempo, ao invés de um pão comum. Lembrando que é sempre preferível a opção do pão integral, claro, do 100% integral. Aquele pão 100% integral com sementes vai ter mais fibras, vai nos ajudar a ter mais saciedade por mais tempo, vai ter mais proteínas e tem um índice glicêmico mais baixo do que os pães brancos tradicionais. Mas vejam sempre os ingredientes, gente, que isso é muito importante. Se a gente for optar por aqueles pães já prontos, industrializados, mesmo que seja integral, eles podem ter outros ingredientes, tipo uma quantidade muito grande de açúcar, pode ter gordura vegetal, pode ter aquelas farinhas que são farinhas brancas enriquecidas com ferro e ácido fólico. Então cuidem para ser um pão 100% de farinha integral. Ou também com farinhas de semente, com as outras opções de farinhas, né? Mas que seja uma opção limpa de se escolher. A gente já tem um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, sobre como escolher uma opção mais limpa, um industrializado realmente saudável. Então esse vídeo vai te ajudar também a escolher um bom pão. Mas voltando aqui à comparação do pão e tapioca, outro ponto importante que eu esqueci de mencionar antes é quanto a gente vai comparar. Porque 50 gramas de tapioca e 50 gramas de pão são coisas completamente diferentes. A gente tem que ver essa quantidade, né? 50 gramas de tapioca é mais ou menos 3 colheres de sopa de tapioca e 50 gramas de pão é tipo um pão francês, né? Bem pequeno. Uma unidade de pão francês pequeno. E já 50 gramas daqueles pães de forma, né, que são os industrializados, é mais ou menos 2 fatias de pão. Aí a gente já consegue ter uma noção de qual que vai nos saciar mais, não é mesmo? Outro ponto que a gente deve levar em consideração nessa comparação dos dois é o que a gente vai comer com eles. Né? Com o que a gente vai rechear a nossa tapioca? Com o que a gente vai colocar no nosso pão? Porque é bem diferente a composição entre uma tapioca com requeijão, por exemplo, e um pão integral recheado com frango desfiado e uma saladona. Porque a gente não vai comer a tapioca pura, né? A gente não vai comer o pão puro, né? Eu acho que vocês também não fazem isso. Mas é super importante ver essa questão do recheio. A gente tem que escolher um recheio com fibras, com proteínas, com gorduras boas também. Vou dar uns exemplos aqui pra vocês, então já fica de dica também. Por exemplo, fazer uma tapioca com chia, isso ajuda a diminuir o índice glicêmico dela. Fazer uma tapioca com ovos mexidos dentro, adiciona uma proteína de qualidade ali também, vai te dar mais saciedade ao longo do dia. Pão com ovo também é legal, por isso essa combinação é tão falada, né, na alimentação saudável, no mundo da nutrição.
Um pão com queijo branco, que também é uma proteína, uma gordura boa. Vocês querem passar só no pão ou na tapioca? Hummus é uma boa opção, que é o grão de bico, né? Uma opção de proteína boa. Creme de ricota também, que entra ali nos queijos, nos lácteos. Tem uma infinidade de recheios também que vocês podem colocar. Outra dica para vocês é sobre o glúten. A gente tem um mito por aí que comer aqueles produtos sem glúten e sem lactose vão ser melhores, ou aqueles produtos sem glúten e sem lactose são mais saudáveis. Mas isso não é verdade. Cada profissional, cada pessoa tem a sua opinião, né? Mas eu acho que quem não é celíaco, quem não é intolerante à lactose, dá pra comer. Voltando a essa questão do glúten, quem é celíaco, né, quem não pode consumir o glúten, quem tem alergia a esse glúten, é preferível que escolha tapioca, né, porque a tapioca não tem glúten na sua composição, então vai ser bem mais fácil aí, do que achar um pão sem glúten, porque pão geralmente tem glúten na sua composição, existem algumas opções no mercado sem glúten, vocês têm que achar, mas existem. Depois dessa explicação toda, me contem aqui nos comentários se vocês preferem pão ou tapioca. E agora em diante, vocês vão escolher pão ou tapioca? Eu acho que eu te ajudei a desmistificar essa coisa toda, né? Na minha opinião, um pão integral, 100% integral, cheio de fibras, cheio de gorduras boas, que vai nos deixar saciado por mais tempo, é uma ótima opção do que uma tapioca que é vazia, né, em proteínas, em fibras, essas coisas, que só tem calorias e carboidratos, um recheio mais ou menos também, né? E nesse contexto todo, então, gente, podem comer tanto pão quanto a tapioca sem ter aquela preocupação que eu sei que muita gente tem. E eu acho que assim, se vai comer um pão francês, legal, capricha nos recheios. Se vai comer uma tapioca, legal, capricha nos recheios. E também não basta só aquele lanche, né? Não vai fazer diferença na tua vida toda aquele simples lanche com o pão ou com a tapioca. Vocês têm que caprichar nas outras refeições ao longo do dia também, pra gente obter outros nutrientes, outras fontes de nutrientes de outros alimentos. Porque não vai ser um simples lanche, não vai ser um alimento isolado que vai nos emagrecer, que vai nos fazer bem melhor de saúde, que não vai nos fazer engordar, sabe? Então é a alimentação num contexto inteiro que conta isso. Isso vai depender também, gente, do teu dia, do que tu tem disponível na tua geladeira, do que tu tá afim de comer, do que tu tem vontade de comer, o que tu acha que vai te saciar mais, né? Vai te trazer mais prazer comendo o quê? Qual das opções? Então pensem nisso, lembrem de todas as dicas que eu falei pra vocês acima e se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram, curtam esse vídeo se vocês gostaram e se querem mais vídeos desmistificando aí algum mito da nutrição. E até o próximo!